O que é a mais-valia? A mais-valia é aquele valor produzido pelo trabalhador, mas que não é pago a ele. Ou seja, é toda aquela riqueza, aquele valor que é produzido pela força de trabalho do proletariado, mas que é apropriada, que é tomada pelo burguês. Vamos supor agora que eu sou um trabalhador e durante um mês eu consigo produzir 10 garrafinhas, ok? Um mês trabalhando ali eu vou produzir 10 garrafinhas. Vamos supor que cada garrafinha custa ali R$10. O meu salário, o salário que eu vou receber enquanto trabalhadora, vai ser o valor dessas 10 garrafinhas que eu produzi? Não, eu vou receber apenas por 2 garrafinhas que eu produzi, por exemplo. Para onde que vai todo o valor dessas 8 garrafinhas que sobraram? O valor dessas 8 garrafinhas que sobraram vai ser justamente aonde o burguês vai conseguir acumular capital. Então, o burguês, ele vai conseguir diminuir o custo de produção diminuindo o salário, ou então aumentando as horas de trabalho do trabalhador. Então, por exemplo, vamos supor que eu gasto 3 horas para produzir essa garrafinha. O meu patrão, ele vai me fazer trabalhar durante 9 horas por dia, para que assim eu consiga produzir 3 garrafinhas. Mas eu não vou ganhar de salário o preço de todas essas 3 garrafinhas que eu produzi. Eu vou ganhar apenas o preço de uma garrafinha, que é apenas aquele necessário para eu continuar vivo e continuar trabalhando. Então, dessa forma, o burguês consegue diminuir o custo de produção e aumentar os seus lucros, aumentar as suas riquezas. Aí que reside a exploração do trabalhador e a constituição do capitalismo. Então, nesse sentido que não existe capitalismo sem a exploração do trabalhador. A base do capitalismo está nessa exploração. O que gera valor, o que gera riqueza é justamente a força de trabalho que esse proletário despende na produção de algo. E aí o Karl Marx ele vai falar que existem 2 tipos de mais-valia. A mais-valia relativa e a mais-valia absoluta. A mais-valia absoluta é quando o burguês aumenta as horas de trabalho daquele proletariado. Você produz ali uma garrafinha em 3 horas. Você vai começar a trabalhar 9 horas para você produzir 3 garrafinhas por dia. Já a mais-valia relativa é quando você aumenta a produtividade no mesmo tempo de horas. Como que você faz isso? Tecnologia. Vamos supor que eu vou ali investir numa super tecnologia, num super maquinário que consegue fazer com que o meu trabalhador produza 3 garrafinhas em 3 horas. Então, ele não vai produzir mais uma garrafinha em 3 horas, mas sim 3 garrafinhas em 3 horas. Ou seja, nessa mesma quantidade de horas, eu consigo aumentar a minha produtividade. E se eu consigo aumentar a minha produtividade, ou seja, produzir mais, o que vai acontecer? Eu vou ganhar mais dinheiro. Nisso, eu vou aumentar o salário do trabalhador? O salário do trabalhador continua o mesmo. Você aumenta a sua produtividade e você aumenta a acumulação de capital do burguês. Mas você não aumenta o salário desse trabalhador e nem melhora as condições de trabalho dele. Uma coisa é o salário, outra coisa é o valor que aquele trabalhador produz. O salário dele vai ser apenas o preço daquela força de trabalho. Agora, ele, com aquela força de trabalho dele, ele vai gerar um valor maior. Por que ele vai gerar um valor maior? Porque ele vai conseguir transformar, por exemplo, um pedaço de couro em uma bolsa que tem utilidade, uma bolsa que as pessoas usam para guardar coisas, para levar coisas para outros lugares.
Então, o trabalho desse proletariado gera uma utilidade para aquele produto e isso tem um valor, mas ele não vai receber por esse valor gerado. Esse valor gerado, ele vai ser diretamente apropriado pelo burguês. E essa vai ser a fonte de riqueza desse burguês. Então, dependendo de onde você se localiza nesse modo de produção da mercadoria, isso vai afetar diretamente nas suas condições materiais de vida. Você, por exemplo, ter dinheiro para andar sempre de carro e você não ter dinheiro e ter que usar sempre o transporte público. Isso é uma condição que vai afetar diretamente a sua realidade. Isso é determinado a partir das relações de trabalho. Por isso que o trabalho vai ser um importantíssimo objeto de estudo. Quem produz valor no capitalismo é o trabalhador, mas quem se apropria desse valor, quem ganha em cima disso, quem lucra em cima disso e quem enriquece é o burguês. Por quê? Porque o burguês, ele detém os meios de produção, ou seja, ele é dono daqueles meios necessários para produzir. O trabalho, a força de trabalho, é a única mercadoria capaz de gerar valor. E o trabalho provoca uma espécie de ressurreição naquela mercadoria. Tudo que a gente usa passou lá atrás, né, por uma força de trabalho. Então, você transforma um simples pano em algo que vai ter utilidade, que vai ser cobrir meu corpo, me proteger do frio. Você transforma um simples pedaço de madeira em algo que tem uma super utilidade, que é o quê? Registrar e escrever. Então, o trabalho, ele tem essa capacidade de dar valor para algo que antes era só, sei lá, um objeto ali inanimado. O trabalho, para o capitalismo, é tão importante, essa força de trabalho. Por quê? Porque é a força de trabalho que vai gerar o valor. E o capitalismo se trata justamente disso, de valor, de dinheiro, de lucro. Quando você diz, por exemplo, que para você enriquecer basta você trabalhar muito, você está ali escondendo a maior parte da verdade sobre como você consegue enriquecer. Porque, de acordo com a teoria de Karl Marx, o dinheiro, ele é gerado, esse dinheiro de acumulação de capital, de enriquecimento, ele é gerado a partir da exploração do trabalhador, a partir de tudo aquilo que esse trabalhador produz e que não vai para ele, vai para o burguês. Então, o trabalho vai ser um fator fundamental de análise e compreensão do funcionamento da sociedade. Vai ser, inclusive, essas relações de trabalho que vão determinar como que a política acontece nessa sociedade, como que a religião se desenvolve nessa sociedade, como que a cultura também se desenvolve, qual é a ideologia e por que essa ideologia, como funciona o Estado, como funciona a lei. Tudo isso vai ser determinado a partir dessas relações de produção, dessa materialidade, daquilo que é produzido, como é produzido, quem está produzindo, o que está sendo gerado nessa produção.